Oi, pessoal! Tudo bem? Vamos lá, venham entrando. Vamos lá para a nossa live do nosso Tools for Life com o livro do Você é o Placebo, do Dr. Joe Dispenza. Vamos continuar esse estudo fantástico. Tudo bom, pessoal? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos. E aí, estão empolgados? Gente, a gente está quase terminando, viu? Eu estava dando uma olhada aqui. Hoje nós vamos falar sobre o poder das crenças, né? No efeito placebo. Semana passada a gente falou no poder da sugestão, como a gente se sugestiona sempre, intencionalmente ou não. Então a gente tem que prestar atenção às coisas que nós viemos associando, que nós viemos deixando que nos influencie, que criem sugestões, né? Que nos sugestione positivamente ou negativamente. A gente tem que ter esse filtro aí, prestar atenção nisso. E isso gera crenças, tá? Vou explicar para vocês sobre isso. Aí na próxima a gente vai falar da mente quântica, como que através do poder das nossas crenças, tendo novas percepções, novas interpretações acerca do que nos acontece, nós podemos realmente ir além da dimensão de espaço-tempo, porque nessa visão, né, do mundo quântico, as coisas não acontecem como no modelo newtoniano, né? Nós conseguimos ir além da dimensão de espaço-tempo. Nós nos tornamos mais energia e menos matéria, tá? Já dando um spoilerzinho aqui sobre a live da semana que vem. E aí, eu já vou preparando vocês para a meditação, porque depois no capítulo 9, ele dá exemplos, né, histórias de transformação e tal, mas enfim, como eu já vim dizendo vários exemplos, né, de histórias incríveis, também vocês já viram várias pessoas aqui já viram o documentário The Source, né, do Dr. Joe, que eu deixei lá o link e tal. Enfim, a gente já vem falando bastante sobre isso. Então eu decidi que eu não vou ler esse, tá, das histórias de transformação. Quem quiser saber mais, enfim, tá lá no livro, é fantástico, mas a gente já deu vários exemplos, né, gente? Várias histórias aí reais, com detalhes de pesquisadores, universidades. Então, assim, acho que a gente já tá bem consciente, né, de que de fato o nosso poder mental é incrível, do quanto é fantástico e assim, como é possível realmente nós ativarmos esse efeito placebo através do nosso poder mental, dessa reprogramação da nossa mente subconsciente, das nossas crenças, das nossas percepções, do nosso estado de ser, alterando o nosso estado de ser, né? Enfim, e aí depois ele já no capítulo 10 já começa a preparar para a meditação. Então eu já vou trazer a meditação, tá? Que vocês tanto, que todos nós estamos esperando, né? E aí eu tô pensando aqui, eu tava conversando com a Toti, e eu vou fazer aqui uma na live, como se fosse no Quinta Zen, que eu fazia, né? Guiava a meditação ao vivo mesmo. E depois também vou deixar, ou antes ou depois, enfim, vou também fazer no formato gravada, tá? Então vou fazer tanto aqui com vocês, para ver as dúvidas, para orientar, enfim, né? Vou fazer aqui com vocês, pra gente curtir também esse momentinho juntos, como se fosse assim a prática de tudo que a gente veio estudando até aqui. E depois vou fazer uma gravada que vai ficar lá no Spotify, no YouTube, para vocês fazerem sempre aí, tá? Junto das outras meditações que a gente já tem. Inclusive, gente, vou deixar um lembrete, né? Infelizmente, eu entro de vez em quando lá no YouTube para ver as meditações, tem muita visualização, realmente assim, né? Felizmente, fico super feliz, teve muito sucesso, muitos comentários e tal, muitas visualizações, mas também tem comentários aí, bastante comentários reclamando por conta dos anúncios. Então, deixa eu até já deixar isso aqui super avisado, né? Eu escrevi lá para algumas pessoas, mas enfim, eu não tenho nada a ver com isso, gente. Infelizmente, eu não sei como tirar, eu acho que não tem jeito de tirar, como já tá com acesso grande, assim, tem bastante visualização, eles, ó, abusaram mesmo, botaram vários anúncios e eu não sei como tirar. Se alguém souber, mas eu acho que nem é possível, tá? Eu catei lá, perguntei para algumas pessoas, eu acho que não dá para tirar. Então, infelizmente, ficou com muitos anúncios. Para quem não tem o Premium,
né, que paga aquela taxinha para ter o premium, que é o YouTube sem anúncios, fica realmente bem desagradável, porque no meio da meditação entra um anúncio, então atrapalha, né? Então teve gente lá reclamando, mas eu não posso fazer nada quanto a isso. Eu até demorei para ver isso, porque o meu é premium, né? Porque eu uso muito o YouTube, até aqui no meu trabalho e tal, sempre deixo ali no fundo, faço muitas meditações pelo YouTube, então eu tenho premium, mas realmente para quem não tem, o ideal é escutar pelo Spotify, tá? Que aí, por enquanto, não tem anúncio lá. Enfim, parece que lá não tem. Mas enfim, vamos lá, pessoal. Como é que vocês estão? Tô aqui, ó, só esperando vocês entrarem aí, né? Como vocês estão? Tudo bem? Estão empolgados? Pois é, vai ser muito legal, né? Dani Dias, Karina, que bom, Karina, sentimos sua falta, hein? Semana passada, que bom que você conseguiu entrar. Dani Dias, querida, tá lá dando boa noite pra comunidade. Val, oi Gi, que bom, você também conseguiu entrar. Camila Carone, todo o nosso pessoal. Oi Ju, Juliana Castro, que bom que você conseguiu entrar também. Manu Cunha, várias pessoas queridas, né? Nosso grupinho aqui. Bom, pessoal, então depois eu dou um oi aí pra vocês, tá? Vamos lá então, vamos começar. Então, gente, ele retoma aqui o que a gente já viu lá nos primeiros capítulos, né? No capítulo 1 e 2, do garoto que come vidro. Lembra disso? O garotinho de 12 anos de idade, indonésio, que desde os 9 anos de idade, junto da sua trupe lá, de outros meninos também, que, né, durante uma dança tradicional, uma dança javanesa, recitam lá um feitiço e convocam lá os espíritos dos mortos, enfim, que eles acreditam que eles realmente estão protegidos de qualquer dor, de qualquer perigo, de qualquer problema, e chegam a engolir e mastigar vidro como se fosse pipoca. E realmente não sofrem nenhum efeito, gente, assim, não tem nenhum problema com isso. Olha que loucura. É impressionante. Ele deu exemplos aqui, assim, drásticos, né, pra gente ter noção do quão poderoso é o poder da crença, tá? O pregador também, que manipula as cobras, os caminhantes do fogo, né, que pisam resolutos em pedras incandescentes, brasas vivas, porque eles acreditam que tem uma habilidade que foi transmitida lá para seus ancestrais e que ficou lá na comunidade deles, enfim. E aí, o que ele vem nos lembrar é que eles, por nenhum segundo, que se questionam, nossa, será que vai funcionar dessa vez? Eles vão firmes e fortes ali, naquele transe, totalmente confiantes de que eles estão protegidos, de que não tem problema nenhum, não há um pingo de incerteza em nenhum deles, tá? Então aquela decisão de mastigar o vidro, manejar serpentes também, lembra aqueles outros que manejavam serpentes e às vezes até, não só as serpentes, às vezes ficava pertinho do rosto deles, como às vezes era mordido e mesmo assim o veneno não dava nenhum efeito, tá, sobre eles. Então assim, o que acontece realmente com essas pessoas, né? Porque elas conseguem transcender o corpo, o ambiente e o tempo, elas alteram a biologia delas para fazer o aparentemente impossível. Coisas assim fantásticas, chocantes, né? Então, ele fala que o que acontece aqui é que eles têm uma sólida crença, cada um com a sua crença específica, mas eles têm essa sólida crença na proteção dos deuses lá, e isso não deixa espaço para dúvidas, tá? Então, ele lembra nesse capítulo que para o efeito placebo funcionar, a gente precisa ter crenças muito fortes, a gente precisa avaliar quais são as crenças, né, que nós temos realmente. Então, porque ele disse que nos estudos científicos até então não tinha sido muito estudado essa questão da causa, né, como que realmente aquilo estava acontecendo, eles apenas mediam os efeitos, né, e verificavam que realmente aconteceram aquelas coisas e tal, mas eles não questionaram, gente, o que aconteceu, né, que mudança no estado interno, seja a cura pela fé, seja o condicionamento, seja a liberação de emoções reprimidas, enfim, a crença num símbolo determinado, numa prática espiritual determinada, mas assim, o que acontece para eles conseguirem criar alterações tão profundas no corpo? Então, é uma coisa assim pra gente parar pra pensar, porque se a gente se dá conta de que isso é possível, através do poder das crenças, da certeza absoluta que ele não tem dúvida nenhuma,
como que nós podemos cultivar esse poder, né, de acreditar totalmente. Então, isso é o que ele vem nos lembrar, porque ele diz que se nós, no fundo, não acreditarmos muito que aquilo seja possível e tal, a aceitação vai ser só no nível intelectual e você não vai realmente ativar o poder do placebo, né, de sermos, através do nosso pensamento, conseguimos alterar, sermos o placebo, né? Através do nosso pensamento, das nossas emoções, conseguimos alterar a nossa biologia, tá? E conseguir um determinado objetivo, né? Então ele fala que realmente a gente precisa mudar as nossas crenças sobre nós e sobre o que é possível para o nosso corpo, para a nossa saúde, para a nossa vida. Então qualquer mudança que a gente esteja querendo fazer, a gente precisa realmente acreditar. É a primeira coisa. Então, vamos explorar um pouquinho mais, porque isso é muito importante, né? Então, por exemplo, ele fala que quando uma pessoa vai lá no médico e recebe um diagnóstico, né, um prognóstico, as opções de tratamento e tal, com base no resultado médio daquelas pessoas que passaram por aquele mesmo problema e tal, aquela mesma doença, no momento em que a pessoa ouve o médico dizer diabetes, câncer, hipotireoidismo, síndrome disso, daquilo, uma série de pensamentos, imagens e emoções são evocadas com base em experiências passadas, ou no que a pessoa ouviu, no que ela viu alguém passar, né, no que está ali na média do que a gente acredita, né, nas nossas crenças culturais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, enfim, se a gente acreditar totalmente no que o médico fala, a gente vai ficar realmente à mercê ali daquele diagnóstico que ele deu, né, e das nossas próprias crenças acerca daquele problema, tá? Seja positivamente, seja negativamente. Então, se você acredita muito, como ele deu, né, exemplos de pessoas que acreditavam muito, confiavam naquele médico ou naquele produto, ou que estavam, né, um medicamento, ou que estavam passando por um determinado procedimento, seja uma cirurgia simulada, seja, enfim, tomou uma pílula de açúcar, uma injeção salina, a gente viu vários efeitos incríveis, mas as pessoas estavam acreditando que ali tinha o poder da cura. Então, elas realmente ativaram, né, as células delas, sinalizaram o gene, enfim, ativaram as células tronco, né, fizeram todo o processo de tudo que a gente veio estudando até aqui para ativarem, acionarem o seu sistema subconsciente de cura, tá? Porque tá ali, né, no nosso sistema nervoso autônomo, a nossa capacidade realmente de nos curarmos. E essas pessoas que realmente acreditam muito, elas nem chegam a ser sugestionadas pelo que as pessoas, pelas opiniões, pelos conselhos, né? Elas não se sentem amedrontadas, elas se mantêm otimistas, entusiasmadas, né? Porque elas têm pensamentos ali muito fortes acerca daquilo que lhes permite ver novas possibilidades. Então, todas as pessoas que realmente conseguiram alterações biológicas, né, positivas, elas realmente ativaram ali a epigenética, ativaram a neuroplasticidade, aquela capacidade de produzir neurotransmissores, né? A epigenética, que é a capacidade de você alterar a expressão dos seus genes, desligando ou ligando determinados genes, de acordo com a maneira como nós pensamos, sentimos, o nosso estilo de vida, o nosso comportamento. A gente pode afetar a nossa genética, né? Nesse sentido, né? Eu já falei isso, né? Tô só retomando aqui um pouquinho. A gente não altera o nosso genoma, né? Mas a gente altera a expressão dele, a gente liga ou desliga, tá? Aqueles genes. Então, assim, baseado na consciência social, né, do que milhões de outras pessoas que tiveram aquela mesma coisa, aquele mesmo diagnóstico, o que é esperado ali, isso acaba se tornando uma maldição, como os vudus, por exemplo, que ele deu ali, né, o exemplo lá nos primeiros capítulos, que ele falou que o que matava a pessoa era a crença de que ela estava sob o efeito do vodu, né? Não era o vodu em si, mas era a crença no feitiço, tá? Então, para a gente mudar uma crença, a gente precisa realmente mudar o programa mental, tá? O programa subconsciente. Não adianta a gente só falar mentalmente, assim, conscientemente. Ah, não, vou superar isso aqui.
tive um determinado diagnóstico, vou superar. A gente precisa realmente acreditar, tá? A gente precisa se imbuir ali daquilo, né? Deixar os nossos pensamentos e sentimentos alterarem a nossa atitude. E essa atitude, à medida que a gente vai repetindo essa atitude, ela se torna um estado de ser. E quando a gente sustenta esse estado de ser, tá? A gente realmente condiciona o nosso corpo emocionalmente, o nosso cérebro, a gente muda, né? A gente altera realmente toda a nossa neurocircuitaria à medida que a gente sustenta esse novo estado de ser, tá? Esses novos pensamentos, esses novos sentimentos, esses novos comportamentos que nos levam a novas escolhas, a novas decisões, tá? E a novas crenças, novas percepções. Então, tudo isso é interligado. Estão me acompanhando, pessoal? É porque assim, eu tô até vendo aí, sejam muito bem-vindos, vi que várias pessoas aí entraram, né, depois, inclusive umas pessoinhas novas, mas enfim, eu tô retomando, tá, isso aqui são coisas que a gente veio falando, quem não viu, as lives estão salvas, tá bom, porque se não chega e pega isso aqui assim de repente, é muita informação, né. É realmente uma coisa complexa, mas é um novo aprendizado realmente que a gente tá construindo, né? Então, estamos aqui adicionando mais uma peça aqui, hoje explorando um pouquinho mais o poder das crenças, tá? Então, quando a gente muda o nosso pensamento, muda o nosso sentimento, a gente tem uma determinada atitude diferente, tá? Mas essa atitude, ela é um estado de ser que pode ser breve, que pode mudar daqui a pouco. Se você mudar o pensamento, né, mudar o sentimento de novo, você já vai ter uma outra atitude. Então, isso ainda é flutuante. Você, para realmente atingir esse novo estado de ser e sustentar isso, você tem que sustentar esses pensamentos e sentimentos repetidamente. Porque, como a gente disse lá, desde os primeiros capítulos, para a gente condicionar o nosso corpo, a nossa mente subconsciente. Então, aí você consegue, de fato, disparar os pensamentos que estão conectados aos programas inconscientes que também são automáticos. Entenderam? Tá, pessoal? Enfim, então crenças são mais permanentes do que atitudes, porque atitudes, você pode ter tido uma atitude positiva agora e uma atitude negativa ali depois. Agora, crença é uma coisa que você já está condicionada, que você veio formando, é uma coisa que você já está condicionado, né? Que você veio formando de acordo com as memórias de experiências passadas. Você vai associando situações, né, a essas memórias, e isso vai trazer os mesmos pensamentos e sentimentos associados àquelas experiências do passado, se você deixar, se você não filtrar, se você não trouxer a consciência para ver que você pode mudar aquela atitude, você pode mudar esse condicionamento. Porque senão, se a gente fica preso ali nos condicionamentos do passado, o que acontece? A gente fica à mercê do nosso antigo eu, a gente fica preso realmente no passado. Então a gente precisa mudar, tá? Para a gente mudar essas crenças, a gente tem que ver quais são esses pensamentos que a gente está repetindo, esses sentimentos e que geram esse estado de ser, né? Que geram essas atitudes, essas percepções, a maneira como a gente vai interpretar as coisas que nos acontecem. Tá bom? Que bom, André, que você conseguiu entrar. Evoluir. Pois é, o André falou aí, é assim que a gente evolui, né? Mas a gente tem que trazer a consciência, tá? Então, deixa eu ver aqui, o que mais que ele traz de importante. Porque, na verdade, ele diz que essa percepção, né, que esse estado de ser, ele tem uma percepção específica. Quando você está num estado de ser positivo, você está olhando as coisas por uma percepção, um filtro ali mais positivo, uma maneira de interpretar as coisas de um viés ali, por um viés mais positivo, né? Então, a nossa percepção muda de acordo com esse estado de ser que a gente sustenta através das crenças que a gente forma, tá? Mas a gente tem que lembrar que a gente não vê, estudos científicos, né, mostram que a gente não vê a realidade como ela realmente é, e sim através desses filtros,
tá? A realidade é preenchida de modo inconsciente com base nas memórias mantidas neuroquimicamente no nosso cérebro. Então, essas memórias dessas experiências passadas, elas ficam ali, elas condicionam, elas ficam registradas, né? Toda a nossa história fica registrada no nosso corpo, toda a química das emoções, os neurotransmissores, enfim, ficam ali condicionados, tá? Então, essas memórias são mantidas neuroquimicamente no nosso cérebro e no nosso corpo, tá? E muitas vezes elas se tornam automáticas. Então você automaticamente já edita a realidade através desses filtros. Você não está realmente enxergando a realidade. Você está vendo por esses filtros. A gente precisa se lembrar disso, porque muitas vezes a gente só já conclui coisas baseadas nessa interpretação dessas experiências passadas, né? A gente nem se dá conta que isso já tem uma visão ali embutida, que a gente não está neutro na maneira como a gente está experimentando uma determinada situação, tá? Por exemplo, ele dá o exemplo de um carro que você dirige, que você já tem esse carro, já dirigiu há muito tempo, né? Muitas vezes. Então você se sente de uma determinada maneira a respeito do seu carro, porque todos os dias você está lá dirigindo o mesmo carro, né? E tendo mais ou menos a mesma experiência. Então você forma uma determinada atitude em relação ao carro, né? Você cria uma crença, você forma uma percepção específica do seu carro. Por exemplo, que ele é um bom carro, porque ele raramente te dá problema, ele raramente quebra, né? E essa percepção vem de modo automático, né? E já uma outra pessoa pode ter a mesma marca, o mesmo modelo de carro e ter uma percepção diferente, porque o dela pode quebrar o tempo inteiro, vira e mexe dá problema, né? Então ele tem uma crença diferente, uma percepção diferente sobre aquele carro, com base na experiência pessoal. Então ele dá esse exemplo assim, né, corriqueiro, mas na verdade ele nos lembra que isso se aplica ao relacionamento amoroso, o relacionamento com os nossos amigos, os relacionamentos profissionais, com a nossa cultura, né? E até mesmo sobre o nosso corpo e com as nossas dores, os nossos problemas. A gente acaba sempre trazendo as nossas crenças, as nossas percepções de acordo com essas memórias que foram condicionadas, que a gente foi associando, né? a essas experiências, tá? Então, se a gente quer realmente mudar a nossa percepção, a gente quer mudar essa crença, a gente tem que se tornar mais consciente. Realmente a gente tem que se questionar, a gente tem que acordar e já mudar o nosso nível de consciência, já ficar consciente daquilo que a gente estava inconsciente o tempo inteiro, perceber realmente, né? Quais são as crenças, quais são as percepções que estão nos afetando, porque isso está determinando o nosso estado de ser. Então pensa aí numa questão, né, que está de repente te incomodando e reflita se tem antigas crenças limitadas ali, que são apenas registros do passado, que são registros das nossas experiências ali do passado, né, mas que estão gerando crenças, que estão gerando uma determinada percepção, muitas vezes limitada, que pode estar bloqueando o nosso futuro. Tá? Oi, Márcia. Oi, pessoal que entrou aí depois. Ian, tudo bom? Querido amigo, grande mestre de Cabala. Então, Márcia, o livro é esse aqui, ó. Você é o Placebo, do Dr. Joe Dispenza, né? A gente veio estudando como pessoas tomam, às vezes, uma pílula de açúcar e acreditando naquilo, ou, enfim, acreditam que estão passando por um determinado procedimento, mas, na verdade, aquilo ali nem aconteceu realmente, como, por exemplo, uma cirurgia de joelho, mas ela, ao acreditar, ela ativa o poder de cura, né, do seu corpo. E aí a gente estudou vários casos e agora a gente está pensando como estamos estudando aqui e querendo ativar esse sistema de cura através dos nossos pensamentos, através desse novo estado de ser. Por isso que a gente está avaliando aqui os fatores que são importantes, que nos ajudam a ativar para nós sermos o placebo, para nós conseguirmos alterar a nossa biologia, nós conseguirmos alterar algum aspecto da nossa vida,
da nossa realidade, através dessa mudança de percepção. Então a gente falou do poder da sugestão, de nós sermos sugestionados, o poder da crença, o poder dos condicionamentos, né? E vamos falar na próxima do poder da mente quântica, para nós irmos além dessa dimensão de espaço-tempo e nos tornarmos mais energia e menos matéria, tá? Olha o Ian dando boa noite pra gente, falando que gosta muito do tema e da psicóloga competente e de bom coração. Obrigada, meu querido. A recíproca é totalmente verdadeira. A Márcia falou, eu já li o livro, mas você falando é diferente. É, que bom, Márcia. Bom, espero que você, né, quis dizer diferente positivamente, pelo emojizinho ali que você botou. Entendi isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Camila falou bem assim mesmo, né? Quando eu tava ali explicando. É isso, né, pessoal? Qualquer coisa vocês podem ir comentando aí, tá? Ou quiserem fazer alguma pergunta, mais pro finzinho eu leio aqui. Deixa eu só desenvolver mais um pouquinho. Então, gente, ele nos lembra que também o fato de que quando a gente... Quais são as crenças? Peraí, antes de eu falar o que eu ia dizer, olha só. Quais são as crenças? Ele traz essa reflexão, né? Quais são as crenças e as percepções inconscientes sobre si mesmo e a sua vida você concordou e que você teria que mudar para criar esse novo estado de ser, que é o que eu estava trazendo aqui para a gente refletir, né? Porque muitas vezes a gente nem está ciente de que a gente tem uma determinada crença ali que está trazendo um determinado resultado, que está afetando na nossa cocriação, né? na nossa realidade. A gente não consegue alterar o nosso futuro, a gente fica ali só repetindo o eu do passado, baseado em antigas crenças, né? Em antigas percepções, tá? Resumindo, é isso. Então ele lembra que como essas crenças podem afetar o nosso desempenho, as nossas escolhas. Por exemplo, no capítulo 2, né, ele deu o exemplo lá de mulheres que, ao fazerem um teste de matemática, falaram para elas que eram falsos relatórios de pesquisa que afirmavam que homens eram melhores que as mulheres em matemática. Enfim, e aí as mulheres que leram, né, que estavam nessa desvantagem, acreditaram naquilo e, de fato, fizeram uma pontuação menor. Homens brancos também, num outro teste, foram informados que os asiáticos pontuavam um pouco melhor que os brancos em um teste lá que eles estavam prestes a fazer. E aí, realmente, quando os alunos eram instruídos a acreditar inconscientemente que não pontuariam também, de fato não pontuavam, tá? E aí, agora eu vou trazer aqui, esse é o grande momento dessa live de hoje, tá? Vou trazer aqui uma lista de crenças limitantes comuns. Vamos analisar aqui, ó, só para já dar uma dica, mesmo que você não tenha uma dessas, mas quais são as suas aí que podem estar reverberando, né, que estão aí te condicionando a essas experiências do passado e afetando no seu futuro, né? Não te ajudando a criar um futuro melhor, um futuro diferente. Então, por exemplo, eu não sou bom em matemática, ou nisso, naquilo, no que quer que você se acha aí que você não é bom, né? Eu sou tímido, eu sou temperamental, eu não sou inteligente, eu não sou criativo, sou muito parecido com os meus pais, homens não devem chorar ou ser vulneráveis, não consigo encontrar um parceiro, as mulheres são inferiores aos homens, minha raça ou cultura é superior, a vida é séria, a vida é difícil e ninguém se importa, nunca serei um sucesso, tenho de trabalhar duro para me dar bem na vida. Nunca acontece nada de bom comigo. Não sou uma pessoa de sorte. As coisas nunca são como eu quero. Nunca tenho tempo suficiente. É responsabilidade de tal pessoa, né? Tal coisa não ter acontecido. Ou seja, ao invés de ter a sua autorresponsabilidade, você projetar ali no outro, né, a sua capacidade de ser feliz. Quando tiver essa coisa específica, quando eu alcançar tal coisa, aí eu ficarei feliz, né? É difícil mudar a realidade. Tem muito essa frase também, né? Eu já sou assim há tanto tempo, eu não vou mudar, né? A realidade é um processo linear e não, né? Nós vamos ver exatamente isso aqui no próximo capítulo, com a mente quântica, tá? O capítulo seguinte. Ganho peso com facilidade, minha dor é normal e nunca irá desaparecer. Ih, meu relógio biológico está correndo. Beleza é assim, o assado. Ou seja, definindo ali um modelo rígido de beleza, né? Divertir-se é bobeira. Deus está fora de mim. É superficial, é frivolidade, ele fala. Deus está fora de mim. Sou uma pessoa má, então Deus não me ama.
Enfim, ele diz aqui, eu poderia continuar sem parar, mas você já captou a ideia, né? Este é o ponto, tá? Que a gente está acreditando aqui, sejam algumas dessas aqui, sejam outras, mas assim, que estão nos limitando. O nome já diz, crenças limitantes, né? Porque isso não corresponde à realidade. E não significa que, mesmo que ela tenha sido verdadeira em algum momento, que ela seja imutável, né? Não significa que ela seja verdadeira agora, essa crença, tá? A gente tem a neuroplasticidade, a gente tem a epigenética, a gente tem aqui a nossa possibilidade de nos conectarmos ao quantum, né? Das infinitas possibilidades de criarmos coisas novas, afetarmos na nossa realidade. Só que a gente tem que ter persistência, tem que ter paciência, tem que saber também ter um pouquinho de disciplina ali e acreditarmos, né? Injetarmos certeza no processo. É o que ele disse aqui, né? Essas pessoas que alcançaram esses resultados aí, que parecem impossíveis, né? Como mastigar vidro, ficar imune ao problema lá, ao veneno da serpente, andar sobre brasas vivas, né? Sobre caminhantes de fogo lá. Então, assim, elas realmente não questionavam por nenhum momento. Elas se sentiam completamente protegidas e elas entravam até num transe. Elas estavam totalmente ali conectadas com essa crença, né? Aquilo já era algo que estava, né, comandando o sistema nervoso autônomo delas e ativando essas diversas reações, né? Que realmente, de fato, as protegiam. Então, só que ele diz que a gente não encara dessa forma as nossas crenças, a gente não acredita, a gente tem uma enorme dificuldade porque a gente fica viciado nessas emoções, tá? Como ele já nos lembrou, as nossas emoções, elas geram uma química ali, né? Os nossos neurotransmissores, eles têm uma determinada, eles geram uma determinada emoção. Os pensamentos ativam neurotransmissores, que ativam emoções, que geram uma determinada química no nosso corpo, e isso nos vicia. A gente fica viciado mesmo quando é uma emoção negativa, tá? Mas a gente fica viciado naquilo. Então a gente acaba vendo as nossas crenças como verdades e não como ideias que nós podemos simplesmente mudar. Então, aí ele cita, né, o exemplo de crenças culturais, que eu vou ter que pular aqui um pouquinho, né, gente, porque o tempo voa. Mas, enfim, também eu já citei, né, por exemplo, do feitiço que funciona porque a pessoa acreditou que estava sob o feitiço do voodoo. Então, não é exatamente o voodoo que o enfeitiçou, mas a crença no voodoo é que gera, né, aquela, às vezes, mortes prematuras, porque aquela pessoa estava acreditando naquilo, né? Então ele fala que nós somos sugestionáveis apenas aquilo que consciente ou inconscientemente nós acreditamos ser verdade, tá? Então, quando a gente, né, pra gente realmente ficar sugestionável a um determinado resultado, a gente precisa aceitar uma coisa, né? Aceitar, sei lá, que uma pílula vai te fazer bem, aceitar que esse método aqui de mudar o seu estado de ser vai te fazer bem. Você precisa aceitar, acreditar e se entregar, tá? Para você realmente plantar aquilo no seu sistema subconsciente, que é o que cria tudo. E aí ele fala, né, pra gente começar a substituir, por exemplo, esses pensamentos de nunca tenho tempo suficiente para concluir as coisas, né? Que tal se você começasse a pensar, eu vivo fora do tempo, eu faço tudo, eu consigo me organizar? E se você, em vez de acreditar que tudo sempre dá errado para mim, você acreditasse que o universo é amigável e trabalha a meu favor, o universo conspira a meu favor, né? Como é que você acha que isso mudaria a sua vida? Então, a gente precisa primeiro começar pela aceitação de que isso é possível e depois mudar o nosso nível de energia e intensificar a emoção, deixar aquilo crescer, sabe, aumentar realmente aquela crença, né? Injetar ali, seria fé, né? Que é uma decisão inabalável. Ele fala que você precisa apenas tomar uma decisão inabalável. E à medida que essa amplitude, a energia dessa decisão se torne maior que os programas conectados no seu cérebro, condicionados lá, né, e os vícios emocionais no seu corpo, aí você vai conseguir ser maior do que o seu passado e o seu corpo vai responder a essa nova mente,
tá? Gerando esses resultados, efetuando mudanças reais na sua realidade, seja na sua vida, seja no seu corpo, na sua cura, tá? Depois eu vou ler aí o que vocês estão falando, tá, pessoal? Deixa eu só seguir aqui um pouquinho o raciocínio. E aí, é assim que a gente altera o nosso estado de ser, né? Agora, é o que ele lembra aqui, se a gente só for pelo pensamento, só pela mente consciente, a gente acaba parando lá a nossa cura, a gente acaba não acessando essas mudanças, tá? A gente não consegue, de fato, alterar a nossa biologia, a gente acaba repetindo aquele passado habitual, tá? Então, a gente precisa realmente repetir, acreditar. E aí ele dá o exemplo, né, da cegueira psicossomática também, que foi estudada por uma doutora lá do Instituto de Olhos em Los Angeles, uma médica, Gretchen Van Bommel, em Long Beach, né, que foram 150 casos de cegueira psicossomática em mulheres cambojanas que realmente vivenciaram, viveram ali, elas haviam perdido membros da família em campos de refugiados, né? Durante um problema lá, gente, como é que foi a situação aqui? Peraí. Elas tiveram que ver, né, num campo de refugiados, genocídios e perderam membros da família, foram forçadas a assistir seus entes queridos serem brutalmente assassinados, viram coisas terríveis que as suas mentes simplesmente não conseguiam mais aceitar. Tá? E aí suas mentes se fecharam, se recusaram a ver mais. Elas não podiam ver mais morte, mais tortura, mais estupro, abusos, fomes, enfim, diversas situações ali terríveis, espancamento, humilhações, coisas terríveis, tá? Que elas passaram. E aí elas se tornaram cegas, mesmo que fisicamente os olhos delas não tinham problemas, né? Mas elas realmente elas tinham a acuidade visual perfeitamente normal, né? De acordo com testes lá que foram feitos, exames, mas quando elas iam ler aquele testezinho de visão, elas não conseguiam ler, elas não conseguiam nem perceber a luz e nem detectar sombras, elas realmente tinham uma cegueira psicossomática. Então, assim, é impressionante. Ele dá esse exemplo aqui extremo, né? Mas para falar como as nossas experiências traumáticas realmente afetam o nosso corpo, elas têm efeitos semelhantes, tá? Então, esses eventos, eles acabam criando mudanças físicas mesmo, eles alteram a nossa biologia, eles alteram o nosso cérebro, que altera a percepção da realidade. Então, e quando a gente passa por um trauma, né, a nossa mente fica repetindo aquele trauma, a imagem fica congelada na amígdala, tá? E a visão não melhora, né? Você não, quer dizer, no caso delas a visão não melhora, a pessoa que gerou de repente um sintoma no corpo fica ali realmente presa naqueles sintomas, né? Porque a experiência do trauma, ela marca o nosso cérebro neurologicamente, altera os nossos corpos quimicamente, modifica o nosso estado de ser, gera pensamentos, sentimentos, atitudes, crenças e percepções correspondentes àquela experiência. Então, a gente tem que parar para refletir também como os traumas vão deixando essas marcas aí no nosso corpo, na nossa vida, afetando, né, a realidade externa. Tudo começa com essa mudança aí interna, essa mudança no cérebro que afeta todo o nosso corpo, altera a nossa biologia, condiciona o nosso sistema subconsciente e acaba gerando determinados resultados na nossa vida, né? Então, só que a gente pode fazer novas conexões neurológicas e sinalizar de maneira diferente, né, os nossos genes, a nossa química, alterar a nossa biologia através do poder da nossa mente, tá? E também do poder do ambiente, tá? Ele lembra também que dependendo do ambiente que a gente tá, a gente também ativa ali mudanças fisiológicas no nosso corpo, tá? Porque a gente cria memórias associativas também ao ambiente, a pessoas, a atividades. Então ele dá exemplo, né, de pessoas que são tóxico-dependentes, e aí se eles voltam lá para aquele ambiente, mesmo que eles estejam limpos, né, há muitos anos, mas às vezes eles voltam para o ambiente que eles costumavam usar as drogas, e só o fato de estar lá
já ativa pontos receptores celulares que as drogas acionavam, gerando a fissura. Olha isso, né? Só estar lá já cria mudanças fisiológicas no corpo, porque a memória é ativada, né? Essas memórias associativas, que é o processo de condicionamento. Assim como a gente viu lá os cães de Pavlov, né? Que quando acionava lá a campainha, eles já associavam que a alimentação estava chegando, lembra? E já começavam a salivar, né? O corpo deles sofria uma alteração fisiológica imediata. Isso não passa pela mente consciente. Então, às vezes, você volta lá num local, sei lá, num local onde você era pequeno e passou por determinadas situações, ou encontra um determinado familiar, uma pessoa, mesmo que conscientemente você já esteja até se sentindo de uma maneira diferente sobre aquela pessoa ou sobre aquele lugar e tal, mas às vezes você, né, ativa ali determinadas memórias do passado através daquela pessoa, daquele ambiente, que trazem aquelas sensações de volta. Então, assim, o nosso corpo, ele é subconscientemente programado. Então, quando você vê, você está vivendo no passado, no momento presente. Você volta ao passado, tá? Porque isso é química, fisiologicamente, né, gravado. A gente vai sendo programado. Tá, então a gente tem que observar, né, em relação aos nossos vícios, em relação aos problemas aí que às vezes a gente não consegue mudar, padrões de comportamentos, crenças, o quanto a gente está às vezes associando também a determinados ambientes e repetindo respostas condicionadas. Então tudo é a questão da conscientização, gente, trazer a consciência, tá? Isso é tão forte que teve um estudo da Universidade Victoria de Wellington, na Nova Zelândia, onde 148 estudantes, tá, universitários, eles foram levados lá para um cenário que era semelhante a um bar, e para metade deles disseram que eles iam servir vodka e para outra metade disseram que eles iam receber só água tônica, mas na verdade ninguém recebeu vodka, era só água tônica para todo mundo. Gente, as pessoas ficaram totalmente bêbados, com até sinais físicos de intoxicação, tá? E ele lembra aqui, né, do poder do ambiente, porque eles estavam num cenário que era como um bar, e os barmans lá, né, eles faziam o drink, preparavam um drink exatamente como quando se prepara uma vodka, por exemplo, né, colocavam ali a lima na bordinha do copo, não sei o que, enfim. Então eles acreditavam estar bebendo álcool, e essa crença se traduziu em neuroquímicos que alteraram o seu estado mental, o seu estado de ser. Eles de fato ficaram bêbados, e alguns até com sinais lá físicos, né, de intoxicação. Olha isso, então o cérebro e o corpo responderam a essa associação, essas pistas ali do ambiente, então mostrando o efeito do ambiente, tá? Aí a gente volta para aquela velha maneira familiar, aquilo que você associou a experiências do passado, ativando mudanças no seu estado químico interno, tá bom? E ele fala até, olha que interessante, né? Na Pensilvânia, pacientes de um hospital se recuperaram de uma cirurgia de maneira bem mais rápida, por conta da vista do hospital. Olha só, tinha um que estava, né, os pacientes que estavam numa sala que tinha vista para um bosque e tal, num cenário natural, eles precisaram de medicamentos menos potentes para a dor e foram liberados de 7 a 9 dias antes dos pacientes que estavam com uma vista virada para uma parede de tijolos. Olha isso. Que interessante, né? O poder do nosso estado mental. Então, afetado ali a partir do ambiente, como o ambiente também afeta, né, o nosso estado mental, e como isso pode contribuir ou prejudicar para a nossa cura, né, para alterações no nosso cérebro, no nosso corpo. Então, agora a grande questão é essa, né? Será que a gente precisa sempre de uma pílula de açúcar, de uma injeção lá de solução salina, um procedimento falso, uma cirurgia falsa, uma janela panorâmica, né, uma vista, alguém ou algum lugar, um ambiente específico para gerar todas essas mudanças, todo esse novo estado de ser? Ou a gente pode fazer isso apenas mudando a nossa forma de pensar e sentir? Esse é o grande ponto, tá? Então, tudo isso aqui que eu vim trazendo é só para esquentar aí, para chegarmos a essa reflexão. Será que nós podemos fazer coisas semelhantes a todas essas curas, todos esses feitos aí incríveis, né, que parecem impossíveis, parecem milagres, enfim, simplesmente acreditando
em uma nova possibilidade de saúde sem depender de nenhum estímulo externo, apenas transformando o pensamento em nosso cérebro para isso gerar uma nova experiência emocional a ponto de modificar o nosso corpo e se tornar maior que qualquer condicionamento do passado, do ambiente, ou enfim, qualquer condicionamento aí que a gente tenha feito. Então, é isso que ele vem nos sugerir, né? Que a gente mude o nosso estado interno todos os dias. Todos os dias a gente traga consciência, antes mesmo da gente levantar, se possível, né? Antes mesmo da gente encarar o velho ambiente de sempre, né? Que pra gente não ser puxado por aquele ambiente, por aqueles hábitos ali que a gente já está condicionado a voltarmos ao nosso antigo estado de ser, pra gente frear o automatismo e respirarmos, praticarmos a presença no aqui e agora, trazermos a consciência, né? Pensamentos, sentimentos mais elevados, pensamentos positivos, que hoje vai ser um lindo dia, que você está aberto para ser surpreendido por notícias boas, por convites interessantes, por, sabe, coisas boas, que hoje o dia tá lindo. Enfim, e só de você se sentir grato também por estar vivo, por ter acordado, por ter a oportunidade de viver mais um dia novinho em folha ali para você, e se abrir para o desconhecido com confiança, com positividade, com gratidão, com otimismo, com emoções elevadas. Então, a gente já tem que começar a alterar o nosso estado de ser desde o iniciozinho do dia, mudando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, tá? Cultivar isso. Ele diz, né, que o placebo funcionou para tanta gente ao tomar uma pílula ou enfim, fazer um determinado procedimento, porque às vezes aquela pílula era um lembrete diário para ele mudar, para a pessoa mudar o seu estado de ser, porque ela associava aquela pílula a sentimentos, a pensamentos, né, que tinham a ver com a cura, com a melhora, mas na verdade o que acontecia é que ela estava alterando o seu estado de ser, tá? E a gente pode acessar esse novo estado de ser pela meditação. Então, não só por esses pensamentos, esses sentimentos que a gente já vai substituindo ali, trazendo a consciência, filtrando, analisando, avaliando que pensamentos a gente está cultivando, mas também o fundamental é alterarmos isso pela meditação, tá? Porque ali a gente ativa realmente o nosso sistema nervoso autônomo, o nosso subconsciente. Então a gente precisa combinar essa intenção clara do que a gente quer, de ter uma visão mais positiva das coisas, com essa emoção intensificada, ficarmos empolgados, ficarmos otimistas, ficarmos gratos, né? E acreditando que nós podemos criar todos os dias coisas novas. E, ao mesmo tempo, acionar o nosso subconsciente, entrando, por exemplo, num estado de meditação, desacelerando ali as ondas cerebrais, fazendo algumas respirações mais conscientes. E por aí vai, né, gente? Tudo que a gente vem falando até aqui. Porque aí a gente não deixa que o nosso ambiente, ou seja, que as coisas externas, que pessoas, acontecimentos externos, né, controlem como a gente pensa e sente. Sim, nós estamos determinando um estado de ser elevado e grato, independente do que quer que aconteça lá fora. Mas a gente acaba atraindo, né, coisas muito positivas, porque a gente já sabe também que isso afeta o nosso campo eletromagnético. Então, é toda uma energia positiva ali que a gente vai levando, que vai abrindo nossos caminhos, né? Mas, independente disso, a gente já sabe que, assim, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, você primeiro tem que mudar esses pensamentos no nível subconsciente, e isso vai mudar a sua percepção, tá? Isso vai mudar a sua atitude e vai mudar a sua personalidade. E é isso que vai te levar a alterar qualquer condição que esteja te incomodando, tá? Porque tudo começa na nossa mente. Inclusive essas doenças, essas enfermidades, a maior parte dela começa nas nossas mentes, né? São psicossomáticas, realmente, tem sempre um componente ali emocional. A não ser, claro, ele faz essa ressalva aqui, né? De bebês que nascem com defeitos, com condições genéticas específicas, né? Que aí não foi uma coisa que foi desencadeada ali por pensamentos, sentimentos, atitudes, né? Traumas, acidentes também acontecem. Enfim, mas no geral ele fala que a gente sempre tem a possibilidade de mudarmos as condições ali, né? Enfim, da nossa vida, tá?
E aí, deixa eu ver o que mais aqui, gente. E aí, quando a gente escolhe essa nova experiência mais positiva, quando a gente escolhe realmente novos pensamentos mais positivos, que vão gerar novos sentimentos, que vão gerar novas atitudes, novas crenças, né? E alterando até a nossa personalidade, a maneira como a gente se coloca no mundo e tal, gerando toda uma nova experiência, e isso vai apagando as experiências traumáticas do passado, tá? A gente de fato vai repadronizando o nosso cérebro, a gente vai removendo essas marcas, essas evidências neurológicas que as experiências do passado deixaram. Mas esse novo estado de ser, essas novas crenças, esses novos né, esses novos sentimentos, eles têm que ser fortes, eles têm que ser mantidos, eles têm que ser ali, ó, forte o suficiente, né, gente? Porque a gente grava muito uma determinada coisa na nossa mente, seja pela repetição, seja pela intensidade daquela emoção, tá? Então a gente precisa, para a gente criar memórias de longo prazo, para substituir as memórias antigas, das experiências passadas traumáticas, das experiências do nosso antigo eu que a gente não quer, de padrões lá do nosso antigo eu, de crenças limitantes que a gente não quer mais, para a gente reorganizar toda a nossa neurocircuitaria, a gente precisa realmente intensificar as nossas emoções, tá? E aí a gente vai reescrevendo o condicionamento do nosso corpo e quebrando esse apego emocional ao passado. A gente vai realmente influenciando em toda a atividade celular, tá? No nosso DNA, nas nossas proteínas, enfim, nos nossos tecidos e órgãos. As nossas atividades celulares, elas são influenciadas pela energia, tá? Então, o nosso pensamento realmente altera mesmo as nossas células, tá? E é através dessa alteração do estado de ser que nós conseguimos realmente curar o nosso corpo. E aí ele fala que aí a pessoa que você era antes é história. Uma parte dessa pessoa simplesmente desapareceu, junto com os neurocircuitos, os vícios químico-emocionais e a expressão genética que sustentavam o seu antigo estado de ser. Ele finaliza esse capítulo com essa frase. Incrível, né, gente? Muito inspirador. Nossa, espero que tenha inspirado vocês tanto quanto vem me inspirando. Meu Deus. Bom demais, né, gente? E aí que isso possa, né, essas histórias, esses fatos aqui, essas pesquisas, esses estudos, e que quem quiser saber com mais detalhe, tá tudo lá. A gente está estudando aqui o capítulo 7, tá tudo lá no livro, tá, gente? Aqui eu falo um pouco por alto, porque, lógico, né, não dá tempo de falar mínimos detalhes ali, mas vocês captaram aí, né, a ideia do todo, que é essa, né? A gente precisa acreditar, né? Como a própria Cabala diz, que o Ian apareceu ali para nos lembrar disso, né? A Cabala já sempre fala sobre isso, que para a gente alcançar um determinado resultado, a gente tem que ter fé, injetar certeza absoluta, né? Então, agora eu vou ver aqui um pouquinho o que vocês estão falando, e se quiserem tirar alguma dúvida ou comentar alguma coisa. A Gi tá falando, incrível mesmo, eu estou me transformando em uma nova pessoa, essa é minha fé. Enter, eu quero, eu posso, eu consigo. Aproveita e adiciona aí essa âncora mental da programação neurolinguística, né, da PNL, ó, que a gente sempre usa aqui. Quem é da comunidade já conhece isso, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. Enter. Né? Cria essa âncora mental que também ajuda a ficar gravada ali no subconsciente. Sempre que você estiver se sentindo bem e tal, ou falando, ouvindo afirmações positivas, junta os 3 dedinhos, vai gravando isso, tá, gente? A gente precisa realmente se contagiar, né? Como eu sempre digo, ó, a Karina tá falando, oi pessoal, hoje assisti a live fazendo uma esteira, aí não consegui interagir nos comentários, mas estava aqui concentrada com vocês. Que bom, o importante é que você veio, Karina. Isso aí, ótimo. Obrigada pela presença. O André tá falando, Iracema, tem um cara fera em alergias. Ah, vou ler, porque aí ela foi lá mais pra cima, né? Deixa eu ver aqui, vou lá mais pra cima, que vocês falaram alguma coisinha aqui que eu não vi, peraí. Peraí, gente, deixa eu ver. Dá tempo ainda de gente falar. Ih, gente, não tô conseguindo. Subi pra caramba os comentários e ele desceu. Ai, meu Deus, peraí. Deixa eu tentar. Nossa, ficou muito lá pra cima, não tô conseguindo subir, gente.
Se vocês quiserem repetir aqui mais pra baixo, gente, porque eu não tô conseguindo. Deixa eu ver aqui, peraí, Márcia, agora eu consegui subir um pouco. Kelly, vou compartilhar aqui algo que acontece comigo há algum tempo e eu não tenho encontrado o fio da meada da crença limitante para ajustar. Aí a Carol comentou, deixa eu ver aqui. Jesus, quando praticava as curas, perguntava se a pessoa queria ser curada. Ou seja, precisamos aceitar a cura e deixar a veste de vítima. Fundamental, né, Carol? É isso. Vítima jamais. E autorresponsabilidade, e agora nós sabemos exatamente os pontos. Nós precisamos acreditar e avaliar, filtrar, selecionar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, lembrando que isso é um fator fundamental para gerarmos as novas atitudes, as novas percepções diante do mundo, né? Diante do que nos acontece. O Márcio, tudo bom, Márcio? Márcio Antônio Magalhães, ele falou, efeito Gabriel, eu nasci assim, eu vivi assim, quando eu falei que a pessoa fica, eu vou ser sempre assim, eu tô velho pra mudar, não vou mais mudar, né? Exatamente, não dá. Não dá pra ficar isso aí, ó, é um conceito retrógrado, não faz parte da nossa filosofia. Camila Carone falou, eu vou voltar lá em você, tá, Márcio? Tô esperando vir o seu comentário aqui, peraí. Camila Carone falou, se através da doutrina espírita já está determinado o dia da morte, a morte prematura pelo voodoo acontece, a pessoa morre antes pela crença, então, no livro dos espíritos a gente vê que não tá exatamente tão determinado não, tá? Camila, agora eu não vou saber te dizer qual é a pergunta no livro dos espíritos, depois eu até te respondo lá no inbox, mas tem uma tendência, na verdade, gente, são as infinitas possibilidades, tem uma tendência, mas nós podemos sim afetar até mesmo isso com o nosso livre-arbítrio. Então sim, a morte prematura pode acontecer, infelizmente, tá? Se a pessoa tiver uma crença negativa. É que aí é outro assunto também, né? É que eu estudo também o espiritismo, então eu até sei que tem essa pergunta. Depois eu posso te lembrar melhor, te dizer melhor onde que tá lá no livro dos espíritos, tá? Do Kardec. Gisele Alves Imprensa, exato, isso é simples e maravilhoso. E a Márcia continua aqui. Eu tenho uma ótima comunicação e muito conhecimento técnico em diversas áreas, mas se eu entro em palco ou em frente a uma câmera, paraliso, meu coração bate na garganta e eu me perco toda. Tem que lembrar quais foram as primeiras experiências de exposição. Às vezes é uma aula que você teve lá quando criança, ou alguma insegurança, alguma crença aí que ficou registrada, que ficou condicionada. Depois me manda um inbox que eu posso te ajudar a investigar, dar uma diquinha aí sobre isso, tá? Ou até, sei lá, te dar uma dica de floral que trabalhe isso, a autoconfiança, a timidez, ou esses pensamentos negativos, mas com certeza tem uma crença aí. Talvez você se esqueceu, mas você vai ver que tem alguma coisinha ali que ficou registrada e condicionada. Tá? E, né, imagina, tem que tirar isso pra não te atrapalhar. Você tem tanto conhecimento e vai ficar aí bloqueada. Não, né? Você pode vencer isso, tá? A Carol falou, oh meu Deus, quanta dor. O que, gente? Do que? Eu perdi o que vocês falaram. Que tá todo mundo assim, nossa, que horror. O que é? Bom, e o André falou, e a evolução é uma atividade natural, basta seguir o fluxo da vida, o meio ambiente muda, se transforma. Curtam a viagem no tempo que estamos fazendo. Isso aí. A Carol falou, minha mãe tem Alzheimer, teve um casamento tenebroso durante 20 anos. Acredito que a condição da doença veio mesmo para esquecer todos os traumas. Entendi. Que triste, né, gente? Infelizmente a gente vê coisas assim. Enfim, gente, o André falou lá pra Márcia, querida, tire de letra, não fique olhando o tamanho da montanha, ninguém vai sair vivo daqui desse mundo. Pois mas é isso, às vezes a gente precisa também identificar, né, da onde veio, porque é uma coisa que fica ali bloqueando, então tem algo que está condicionado, trazendo aquela sensação, essa emoção, por exemplo, do bloqueio, foi um ótimo exemplo, né? E às vezes é tão inconsciente que já vem no automático, mas é interessante você ver que às vezes vem de uma coisa ali que não é mais relevante, que nem faz sentido, entendeu? Que não corresponde à realidade. Hoje em dia você tem um conhecimento, por exemplo, poderia estar super confiante lá falando, não teria porquê, né? Então é interessante para você simplesmente identificar e substituir, tá? Mas de qualquer forma, mesmo se porventura você não ache de onde vem, é como ele disse aqui, né? Pra gente vencer os traumas, só da gente se transportar para aquele eu do futuro, para como a gente quer se sentir, para novos pensamentos, né? Todo um estado de ser mais positivo, injetar certeza, acreditar, né? A gente já
vai aos poucos, se a gente sustenta esse estado de ser, essas emoções elevadas, a gente já vai apagando esses registros negativos. O problema é que a gente veio repetindo há muito tempo, em geral, esses pensamentos, esse estado de ser negativo. Então, a gente precisa fazer de forma consistente, tá? Tem que sustentar esse estado de ser positivo. A Iracema falou, todo dia eu leio, todo dia visualizo, vez ou outra me vejo triste, lembrando dos problemas. Meu interesse em estudar é para me curar da fibromialgia. Exatamente, tudo é possível. Qualquer doença, a gente viu aqui, gente, pessoas se curando de tumores, né, de Parkinson, lembra dos tremores? Agora, ele também cita aqui que depois, quando eles voltaram para o ambiente, eles acabaram relembrando lá os padrões do antigo eu, os padrões limitantes. Então, ó, é um estado de vigília, tá? Constante, tem que sustentar essas mudanças. Porque aí eles voltaram para o ambiente e, infelizmente, retomaram os sintomas. Pessoas que não conseguiram manter, tá? Tem que ser uma coisa, gente, uma prática diária. Por isso que eu sempre digo, o que vocês estão fazendo aí, né, de prática de higiene vibracional, prática mental, meditação. Meditação é a solução, gente. Por isso que na próxima eu já vou preparar vocês e, ó, sem ser a próxima, a outra, nós vamos fazer a nossa meditação aqui juntos, tá? E também vou deixar gravado. Enfim, aí depois vocês deram força aqui uns pros outros, né? Sobre situações. Não vou poder ler tudo, tá, gente? Porque o nosso tempo vai acabar e eles vão interromper aqui a nossa live abruptamente. Então já vou fechando aqui. A Gi falou que às vezes não podemos fazer afirmações quando estamos no carro. Dá uma dica de meditação para esse momento. Estou ouvindo algumas, mas não sei se são ideais. Bom, depois eu falo com você, Gi. Eu não consegui entender essa pergunta. Oi, Karina, tudo bom? Conseguiu entrar para ver um pouquinho ao vivo? Que bom, adorei. Beijo, gente. Eu tenho que me despedir, sabe por quê? Agora tem essa coisa de tempo, né? Então vai acabar aqui a live, tá? Qualquer coisa, Toti, por favor, me ajuda se eu não tiver respondido alguma pergunta aí importante, né, que eu tive que pular ali um pouquinho, me ajuda, ou quem quiser, fala comigo no inbox, tá, gente? Vocês sabem que eu sou super aberta, adoro interagir com vocês. Então, deixa eu me despedir, agradeço muito a presença de cada um de vocês, e é isso, vamos nos manter positivos, vamos sustentar esse estado de ser, ó, elevado, né, confiante, positivo, e é assim que a gente vai realmente criar a mudança. E assim nós seremos o placebo que nós queremos, tá? Beijo grande, pessoal. Obrigada por tudo. Lembra de curtir, deixar um comentário, um emojizinho, tá? Para me ajudar aqui a divulgar o nosso trabalho, esses lindos conhecimentos do Dr. Joe. E até quarta que vem com o capítulo 8, a mente quântica. Vai ser incrível. Beijos. Tchau, tchau.